E agora eu vou falar com vocês um pouquinho sobre as abordagens, as diferentes abordagens que a gente tem. Porque a gente tem uma abordagem mais cunho religioso, né, espiritualista, a gente tem uma abordagem científica sobre esses fatos, a gente tem uma abordagem holística, a gente tem outras abordagens também que a gente vai falar aqui hoje. Né? Então, para que você entenda onde está cada uma delas, né? Para que você tenha esse despertar de consciência. E a primeira delas, então, que eu vou falar é sobre a abordagem, né, espiritualista. Né? Aqui o espiritualista é mais para o lado do cunho religioso, tá? Não é mais voltado para a espiritualidade, que é o que a gente trabalha aqui no Akasha Terapêutico, a gente vai ver isso dentro da parte do holístico e do Akasha Terapêutico também, tá bom? Então, nessa questão espiritualista, né, a abordagem espiritualista, ela vê a transição, né, planetária como um momento de elevação espiritual, né, onde a gente vai passar de um processo de consciência materialista para um processo de consciência espiritualizada. Né? Vamos identificar necessidades de estar conectados com o lado religioso, com a fé, buscar dessa forma, né, essa conexão, né, conectar com dimensões superiores que nos tragam conforto, que nos tragam esclarecimento, que nos tragam direção nesse momento. Né? E aqui eu destaco dois movimentos que vêm trabalhando muito forte nisso. Né? Um deles é o próprio Espiritismo, né? E o outro é a Nova Era. Né? Esses dois eventos, essas duas religiões, essas duas vertentes religiosas, eles veem a transição planetária, então, como um despertar espiritual a nível global, né? Onde os seres humanos evoluem de um estado de menor consciência para um de maior consciência. Né? Quem talvez acompanhe um pouquinho mais o Espiritismo vai ver que Chico Xavier já fala disso. Né? O próprio Allan Kardec já fala disso, né, quando ele diz que a Terra está saindo de vai sair, né, em determinado momento da existência da Terra, ela vai sair de uma situação de um planeta expiatório e ele vai entrar, né, num planeta regenerativo. Então vai mudar. Quando isso muda, né, os seres que vão passar a habitar a Terra, eles são seres que têm um nível de consciência maior. Então, vai ter essa mudança, né, segundo as doutrinas espíritas. Tá? Com relação à questão científica, porque o lado científico também vê essa questão planetária, né, essa transição planetária. E aí eu estava falando, por exemplo, né, a gente está vendo aí o derretimento das calotas polares, a gente está vendo o aumento do efeito estufa, a gente está vendo espécies que estão desaparecendo, a gente está vendo eventos climatológicos extremos, né, como inundações por um lado, secas do outro, incêndios e tudo que decorre a partir disso, né? Então isso está tudo ligado, né, ao evento, à questão científica, né? O que está acontecendo com o nosso planeta nesse momento? Que ele está passando por tudo isso que antes não passava, né? Então a gente, obviamente, que vem de um processo de degradação da consciência humana, né? A partir do momento que nós entramos numa sociedade de produção acelerada, que não mede esforços para produzir, entregar e vender e comprar cada vez mais, nós vamos consumindo e nós vamos degradando, porque basicamente tudo o que consumimos, de uma certa forma, provém ou utiliza a natureza. A partir do momento que nós começamos a utilizar muito mais recursos, sem repor dentro de uma condição que ele possa se regenerar automaticamente na natureza, dentro de um espaço de tempo curto, nós estamos degradando, nós estamos destruindo, né? Então, tudo parte de um cerne de consciência que está começando a aflorar também, né? Então, aqui até dentro do que eu estava estudando para trazer para vocês, né? Eu vi que tem um instituto,
né, o IPCC, que é o Instituto Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, né, ele trata a questão da transição planetária como uma crise ambiental a nível global, né? E basicamente o trabalho deles está focado em reduzir a emissão de carbono, né, e promover a sustentabilidade ambiental. Então a gente já começa a ver algumas mudanças também aí, né? A gente começa a ver que tem movimentos que já estão procurando se adequar. E por que eles estão procurando se adequar? Dentro, por exemplo, dentro do espiritismo, né, já se estuda essa transição, né, planetária dentro da doutrina espírita, obviamente, então já se busca condições de conviver com isso. Dentro da visão científica, já se está buscando ferramentas, né, para poder conviver com essas mudanças climáticas. Então, o consumo mais consciente de recursos, a preservação da natureza, maneiras de produção enxutas e limpas, que não agridam tanto. Obviamente, isso, quando a gente fala a nível global, a gente vai ver que países como Índia, como China, como Bangladesh, que produzem em larga escala para o mundo todo, ainda não chegaram nesse nível de consciência. Mas a partir do momento que cada um de nós, né, chega num nível de consciência onde eu não jogo mais o meu papel de bala na rua, senão que eu levo para casa, eu descarto adequadamente, para que passe por um processo de triagem, para que passe por um processo de reciclagem, eu estou contribuindo, eu estou elevando a minha consciência. E é disso que trata esse processo como um todo, né? Depois nós temos também a interpretação pelo lado esotérico, né? A interpretação pelo lado esotérico também trabalha, né, a questão da transição planetária, né? E ele se baseia, então, a partir de antigas profecias e ensinamentos esotéricos, né? E essa visão sugere que vai ter uma mudança de era, né? Que implica numa transformação profunda na estrutura energética do planeta. De uma certa forma, a gente já começa a perceber isso também. Quantos de nós hoje se sente muito mais cansado, tem uma percepção de tempo diferente, né? Parece que o dia já não alcança mais para passar por tudo que a gente tem que fazer, né? Muitas vezes a gente se vê o tempo todo sobrecarregado, a gente se vê o tempo todo cansado, né? A gente começa a buscar alternativas e paliativos para poder suportar tudo isso que está acontecendo. Não é mesmo? Isso vem dentro de uma necessidade esotérica, né? E aí tem, por exemplo, alguns autores, como a Dolores Cannon, né, que ela interpreta a transição planetária dentro do esoterismo, né, como um movimento para uma nova dimensão de existência. E ela discute como as energias cósmicas influenciam a consciência coletiva e individual, né? Novamente aqui a gente está falando sobre consciência. Novamente, tudo aqui é um processo de consciência, né? E aí eu pego lá no início quando eu falo máscaras estão caindo. Por que máscaras estão caindo? Porque está se elevando o nível de consciência. Recentemente teve uma caça, né, às bruxas do joguinho do Tigrinho no Brasil, né? Por quê? Porque já está se dando conta que esse tipo de prática não é uma prática adequada. Uns vão dizer que é por uma questão de dinheiro, outros vão dizer que é por uma questão política, mas o fato é que as pessoas estão, como um modo geral, começando a despertar sobre isso. Isso que é importante, né? É o despertar da nossa consciência, é o despertar da nossa alma. É o que a gente sempre vem conversando aqui.